Olá, alunos. Espero que todos estejam bem. E a gente precisa dar continuidade às nossas aulas, né? Eu vou começar a partir da aula 3, mas antes disso eu queria dizer que é a primeira vez que eu estou usando esse formato de aula, né? Eu nunca tinha feito uma videoaula antes. Então, se ficar ruim qualquer coisa, o vídeo com o áudio, essa primeira aula é uma aula teste para mim. Eu vou ver o que vai acontecer com ela, né? Se ficar legal, eu deixo assim, do jeito que tá. Se ficar alguma coisa ruim, como o vídeo ou o som, aí eu dou um jeitinho pra vocês. Mas, continuando, né? Essa nossa aula 3 é sobre complexos regionais. Vocês lembram que a gente falou sobre as distribuições das regiões na nossa última aula, né? Só para retomar, a gente falou sobre a regionalização clássica, que divide o Brasil em 5 regiões. A gente falou da regionalização do geógrafo Milton Santos, né? As regiões concentradas, baseadas no meio técnico-científico informacional, perdão. E nessa aula aqui, a gente vai ver sobre os complexos regionais de Pedro Pinchas Geiser. Ele foi um dos caras que formulou essa forma de regionalização porque ela retrata bem a realidade do Brasil, digamos assim. Se fundamenta em aspectos históricos, claro, né? Aspectos como a divisão territorial do trabalho, por exemplo, a forma como se comporta, mas vocês podem perceber que a divisão dele é a única que não respeita os limites territoriais de divisa de estados. E isso é uma coisa justificável. Vocês sabem muito bem que uma cultura, ou uma vegetação, ou clima, ele não respeita divisas territoriais, divisas de estados, né? Você está aqui no Ceará, aí você tem um sotaque. Quando você chegar na divisa do Piauí, aí vai ter outro sotaque diferente? Não, não é assim, né? As mudanças, seja de clima, de cultura, elas precisam de transições. E essas transições elas podem acontecer antes, depois, ou até mesmo dentro da divisa, mas é algo mais difícil. Mas que necessita de uma transição. Então essa divisão dele é muito boa por causa disso. Olhe, por exemplo, aqui acompanhe o cursor do mouse, o norte de Minas Gerais. Minas Gerais, na divisão clássica, ele está no sudeste, né? Mas aqui nessa divisão ele está no nordeste. Por que isso? Exatamente por isso, por culturas. O clima dessa região é parecido com o semiárido daqui do nordeste. E é por isso que ele se encaixa nessa divisa aqui. Mas iniciando em si, ele criou essa regionalização em 1967, com base nessa divisão internacional do trabalho. A forma como o norte, como a Amazônia, ela faz suas atividades difere da forma como a região do centro-sul faz as atividades dela. Do mesmo jeito difere das regiões do complexo regional do Nordeste. São atividades diferentes, são culturas diferentes e teve um histórico de desenvolvimento industrial diferente, um desenvolvimento econômico diferente. Mas é importante que vocês saibam que cada uma delas não se exclui, não. Cada uma gera uma forma de riqueza que se junta às outras e forma toda a economia nacional. Certo? Então, começando com o complexo amazônico, ele corresponde, acompanha aqui o mouse, a toda a região da Amazônia Legal. É uma área grande, apesar de ser grande, ela é pouco povoada, né? E a partir de 1970 que ela começou a ser definitivamente ocupada pelo Sudão. É importante ressaltar que esses órgãos que vocês sempre ouvem falar, o Sudão, o Sudene, eles são órgãos antigos, lá da época do Juscelino Kubitschek, por exemplo, mas que em 2001 todos eles foram, digamos assim, eles foram extintos. Por que isso? Por causa da corrupção, que a gente vai falar mais na frente. O Sudão ele começou a desenvolver essa região da Amazônia a partir de 1970 por meio de incentivos fiscais. O que é isso? Vocês sabem muito bem que as empresas elas têm que pagar impostos sobre os produtos que elas produzem. As pessoas, os comércios, quando vão trocar mercadorias, eles têm que pagar imposto por isso. Se você diminuir esses impostos, você atrai mais empreendedores, porque a lógica dos empreendedores é menos custos, menos gastos, né, e mais lucros. Então é uma forma de você atrair eles. Como eu falei, ela tem uma pequena população absoluta, a região da Amazônia, e ela passa por sérios problemas ambientais. Você sabe que o desmatamento está avançando na Amazônia. Olha essa região aqui, ó. Toda essa região onde o mouse está seguindo é a zona chamada de Arco de Fogo,
você já conhece ela bem. A agricultura que vinha lá do sul destruiu praticamente quase todo o cerrado, agora avança pela Amazônia. E não vai demorar até que ela destrua a maior parte dela também. Existem outras questões também que ajudam com esse desmatamento, até por falta de má gestão e uma falta de um investimento adequado. Como você pode observar aqui, ó. Cadê o mouse? Tá aqui, ó, o mouse. Vocês estão vendo essas linhas vermelhas? Elas são rodovias. E olha o que tem ao lado das rodovias. Rios navegáveis, gente. Eles gastaram a desmatar toda a mata para construir rodovia. Imagina o tanto de árvores que foram mortas e derrubadas para construir essas rodovias. E do lado delas tem rios navegáveis. Problema de gestão. Problema de corrupção também. Por causa de um mau planejamento, você tem um desmatamento à toa praticamente. Você pode usar esses rios para navegação, mas não, se preferisse que construísse essas rodovias. Além desse desmatamento, você tem também questões fundiárias. Olha só essa região aqui. Isso aqui é o número total de assassinatos. Olha o tanto nessa região. Essa região aqui, nessa região do Tocantins, é o que a gente chama de bico de papagaio. Ela começou a ser ocupada em 1960. Só que aí você coloca nela tudo de uma vez. Grileiros, fazendeiros e também camponeses. Fora os indígenas que lá já estavam. Os grileiros querendo tomar as terras dos camponeses, os camponeses denunciando os grileiros e os fazendeiros porque eles estavam concentrando terras, e os fazendeiros querendo mais terras ainda para continuar a sua monocultura gigante. E é claro, isso só resultaria em conflitos. E o número total de assassinatos vocês veem que é bem alto. Depois da Amazônia, a gente tem o complexo do Centro-Sul. Ah, só uma coisa que eu esqueci de falar. O complexo amazônico ele tem regiões de desenvolvimento até que bom. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus, graças aos incentivos do Sudão que se desenvolveu naquela região, é um bom incentivo. Existem outras indústrias pontuais também. Você tem o extrativismo vegetal e você tem o extrativismo mineral também. São coisas que aumentam a economia, mas que ao mesmo tempo causam mais problemas ambientais. E dentro das grandes cidades, como no caso das grandes capitais, por causa do acelerado desenvolvimento industrial, você tem também os problemas relacionados à parte urbana, que seriam eles a poluição, que seriam eles os bolsões de pobreza, a má distribuição de renda, de recursos, são coisas que vão ser vistas mais na frente. Então, o Complexo do Centro-Sul, vocês sabem que a região do Centro-Sul é o centro econômico e político do país. Foi aí que se desenvolveu praticamente toda a história do Brasil a partir do Império, né? Onde se formou a capital do Brasil, onde começou a industrialização. E foi a partir daí que o Centro-Sul ele foi se consolidando como hegemônico, né? Como a região mais rica do Brasil. Só que tanto desenvolvimento industrial, num país em que a desigualdade social é forte, claro que vai gerar os problemas sociais. A favelização, por exemplo, subemprego, a violência urbana que só cresce, a concentração de terra e de renda e os bolsões de pobreza. Olha nessa foto aqui, uma região de luxo ao lado de regiões de grande pobreza. É uma foto comum na região sudeste, por exemplo. Principalmente na região sudeste, naquela região de São Paulo, Rio de Janeiro, é comum você ver cenas como essas. Sem falar dos problemas ambientais, a poluição do ar, a poluição dos rios, o assoreamento de rios, de tanto se fazer canalização, os deslizes de terra. Você tem uma zona que puxa muitos empregos, que chama muita gente para trabalhar ali. Aí você tem, por exemplo, pessoas no Nordeste que não têm emprego aqui, aí vão para lá, elas acham emprego, mas não acham onde morar. E não tem condições de ter uma vida luxuosa como essa aqui. Então eles vão começando a formar as favelas. E ao formar as favelas nas áreas das encostas, você acaba dando espaço para deslizamento de terra quando a chuva vem. E isso causa mais morte e mais pobreza ainda. E sem falar na inversão térmica, né? Por conta da intensa poluição. Falando fisicamente, você tem predomínio de planaltos e serras. É poucas as regiões que você tem uma zona costeira ou uma zona de planície na região do Centro-Sul.
O clima é o tropical típico, tropical de altitude, tropical úmido e subtropical na região sul. Você pode observar aqui por esse mapa. A vegetação é a mata dos pinhais, que praticamente já está quase completamente devastada. O Pantanal, aqui nessa região. E a Mata Atlântica, né, aqui na região de São Paulo, Rio de Janeiro, nessa área de encosta. Todos eles já foram quase totalmente devastados. Só as regiões que são protegidas que ainda têm alguma preservação, né? Dentro da região do Centro-Sul você pode dividir. É claro, né? Você sabe que no Centro-Sul você tem uma diversidade muito grande, tanto em cultural como em clima e vegetação. Você tem um pedaço do Sudeste, um pedaço do Centro-Oeste e o Sul inteiro. Então é claro que você pode fazer uma sub-região nesse lugar. Então essa primeira sub-região é os estados da região Sul. Aqui, eles têm suas características próprias. Um lugar de intensa migração de europeus, um lugar que se desenvolveu a agricultura moderna no Brasil, por exemplo, né? Você tem a região de São Paulo e Rio de Janeiro, que abriga as principais indústrias do país, o polo econômico, né? Só em São Paulo e Rio de Janeiro você tem mais de 50% das indústrias de toda a região Centro-Sul. E os outros estados são conhecidos como os mais setentrionais. A gente não exclui eles do processo econômico. Como eu falei, todas as regiões elas produzem de um jeito diferente, mas que complementa a economia como um todo. Então, as outras regiões você pode destacar a mineração, por exemplo, para a região do Grande Carajás, o quadrilátero ferrífero, por exemplo, o extrativismo vegetal, mineral, são coisas que acontecem nesses outros estados, além de São Paulo, Rio de Janeiro e da região sul. Aqui é só para vocês verem a vegetação da região centro-sul. O complexo nordestino, ele é complexo mesmo. É a região que você tem mais uma heterogeneidade. Você pode dividir ela em 4 sub-regiões diferentes e você tem imensos problemas sociais aí presentes. É a segunda maior população absoluta, né? Considerada a região problema por causa da seca, que não é exatamente por causa da seca, né? A gente vai entender mais adiante. E que também é considerada a China brasileira. Por ter a segunda maior população absoluta e que não tem tanta informação assim, você tem um mercado de mão de obra barata gigante. Então imagine se aqui tivesse a quantidade de indústrias que tem lá no Sudeste. O Nordeste passava o Sudeste facilmente. Você tem uma grande mão de obra barata, o que daria mais lucro para as empresas e aumentaria a economia. E você tem um mercado consumidor amplo. Você tem muitas pessoas que podem comprar aqueles produtos que estão sendo produzidos, o que faz com que essa economia ela crescesse largamente. Mas claro, como todo crescimento econômico industrial tem as suas consequências, como os problemas sociais vistos na região Sudeste. Quem começou a desenvolver o Nordeste foi o Sudene, e isso é de recentemente. O Sudene, para vocês terem uma ideia, até 2001, que foi o ano que ele foi extinto, era proibido que menos de 2% de toda a renda da União, era proibido que menos que ela fosse enviado para o Sudene. A regra era de 2% para cima. Mas aí se descobriu, com o tempo, mais de 2 bilhões de reais eles foram roubados do Sudene. O dinheiro que era para vir para cá, ele acabou sendo desviado para outras fontes. Isso aconteceu com outros órgãos como o Sudão também. É por isso que em 2001 todos eles foram extintos e reabertos tempo depois no governo do Lula. Se você observar, o Nordeste é a região com os menores índices de DH. Por isso, a gente considera a região problema. E a China brasileira, como eu falei, você tem um potencial econômico enorme a ser desenvolvido aqui. Só resta mesmo incentivo certo e muito trabalho. Como eu falei, o complexo nordestino ele pode ser dividido em 4 regiões. Essa que o mouse está passando aqui é a zona da mata. A região roxa é o agreste. Você tem o sertão de vermelho. E em verde você tem o meio norte. Eles têm características completamente diferentes. Todos eles. De clima, de vegetação, de desenvolvimento econômico, de população, cultural. Todos eles têm um complexo diferente. Então, começando com a zona da mata, ela é mais desenvolvida. E ela é a que tem os maiores problemas sociais, principalmente relacionados ao contexto urbano. Ah, mas ela é a mais desenvolvida? O Nordeste inteiro não era pobre? Só que tem um detalhe, ó.
A zona da mata é uma região costeira e ela não tem o clima semiárido como o restante do Nordeste. Ela tem o clima tropical úmido. Os solos são férteis, o que favorece um desenvolvimento agrícola, por exemplo, bem mais avançado. Se vocês verem nessa foto aqui, vocês vão perceber que a vegetação é completamente diferente. Ah, mas na região da Caatinga é possível ver também verde nos períodos de chuva. Mas olha o porte dessas árvores, olha o porte desse rio. Não é a Caatinga. E é por isso que esses problemas sociais eles se refletem na zona da mata. A concentração fundiária de renda, o déficit habitacional, a violência também é um fator forte relacionado a problemas urbanos. Quanto mais a desigualdade social ela vai se aprofundando nessa região da zona da mata, mais pessoas vão perdendo suas moradias, porque não vão ter com o que consumir. Não tem um emprego que lhes pague bem, e algumas até nem conseguem um emprego. Você também pode dividir ela em 3 partes. A zona da Mata Açucareira, que fica aqui do Rio Grande do Norte até a região da Bahia, é marcado pela produção de açúcar, mas que está em decadência. O Recôncavo Baiano ele fica lá pelas regiões de Salvador. E é aí que você encontra o complexo de Camaçari, que é um aglomerado petroquímico maior da América do Sul. Você pode encontrar ele lá e é um importante fator de desenvolvimento econômico para aquela região. E mais ao sul da Bahia você tem a zona do cacau, que também está em decadência. Esse produto, desde a década passada, ele está com o preço baixo no mercado internacional. E outras coisas também, como a vassoura de bruxa, que é uma praga que vem dando na plantação de cacau, ela tem ferido as plantações e tem acabado dando prejuízo aos agricultores. Depois a gente tem o Agreste, O Agreste é essa região roxa. Ela é uma zona de transição entre o sertão e a zona da mata, entre o semiárido e o tropical úmido. Por que acontece isso? Porque no Agreste a gente tem a presença do Planalto da Borborema, que eu já falei. Olha só nessa imagem aqui. Aqui é o Planalto da Borborema. Você tem os ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico. Eles eram para vir para todo o Nordeste. Era um semiárido que não é passeio, o sertão nordestino. O Planalto da Borborema ele faz com que a maior parte das chuvas caiam nele. E aí só o que sobra para a gente é o vento seco, na depressão sertaneja. E é por isso que aqui é seco, contando outros fatores também. Já não bastasse a gente ter nossas chuvas roubadas por esse planalto aqui, a gente é casado com um bipolar, os ventos alísios ali do Atlântico. Em tempos de El Niño, eles não gostam da gente, em tempos de Laninha, eles gostam da gente. É uma região assim bem azarada mesmo, a região do sertão. Como eu falei, o Barlavento, que é essa região leste onde os ventos sopram, é derramado todas as chuvas orográficas. A maior parte da umidade se concentra aqui. E só o que sobra para o sotavento é as secas, os ventos secos, que vêm pela depressão sertaneja. Aqui você tem uma elevada densidade demográfica e, diferentemente das outras regiões, você tem um predomínio da policultura e da pecuária. Por que isso? Olha só como é o Planalto da Borborema. Você acha que algum grande agricultor vai conseguir plantar uma grande monocultura numa região de Planalto? Não vai. E aí o que sobra, quem comemora, é os pequenos agricultores. Eles fazem a festa, plantando as policulturas dele, e rende muito, desenvolve muito a economia. E aqui a gente tem o nosso sertão. O clima é semiárido e a vegetação é caatinga, Você tem presença de brejos, que são regiões de elevada topografia no meio do sertão nordestino, e elas são consideradas ilhas de umidade. Você percebe, que na Ibiapaba, por exemplo, é mais chuvoso do que aqui em Sobral. A Meruoca é mais chuvoso do que aqui em Sobral. A Meruoca é considerada um maciço residual. Todas essas regiões de brejos, elas são mais úmidas, elas são mais frias. Então, nessas regiões, você pode encontrar um intenso desenvolvimento de policultura. Uma policultura e uma agricultura de baixo consumo. Uma agricultura que faz com que a economia local ela floresça fortemente. E aqui tem uma baixa densidade demográfica, nem preciso explicar por quê.
a presença da seca faz com que seja uma área de repulsão populacional. A economia ela é acessada na pecuária extensiva, em todo esse polígono das secas. Ela é caracterizada pela pecuária extensiva e pela baixa produtividade na agricultura tradicional. É claro e óbvio que você tem exceções. Em todas as regiões que a gente está falando, a economia ela tem um foco, mas não é o único foco. Quando eu digo que no sertão você tem a pecuária extensiva e a agricultura tradicional, isso não quer dizer que você possa encontrar pontualmente regiões de industrialização. Aqui mesmo em Sobral você tem a indústria têxtil, em Fortaleza você tem indústria têxtil também. Tem outras regiões do Ceará, lá na região do Cariri. Você tem desenvolvimento de agricultura de exportação, agricultura de agricultura interna, para produção interna, por exemplo. E toda essa área do polígono das secas é o que a gente pode encontrar as chamadas indústrias das secas. Em todos os países do mundo que tem secas, por exemplo, Estados Unidos, que tem regiões que são desérticas, piores do que o semiárido, não tem chuva de jeito nenhum, as pessoas não faltam água. E por que aqui tantas pessoas vivem sem água no período da seca? O que a gente conhece por indústria da seca. Toda aquela comoção nacional de ver o nordestino sofrendo da fome, da falta de água, do gado que está morrendo, faz com que os governantes federais eles sempre repassem recursos para que os governadores e os prefeitos daqui eles façam as obras dele para mudar essa questão da seca. Distribuir cestas, fazer obras contra as secas, fazer acolhimento de famílias. Mas o problema é que a gente não sabe para onde vai esse dinheiro. Olha só essa tirinha aqui. Eu colho se chover. Se chover eu não colho. É uma questão complicada. O nordestino ele fica à mercê do poder público e esse dinheiro é muitas vezes desviado, quando deveria estar sendo investido aqui. Depois a gente tem o meio norte. Também é uma transição ecológica. É a transição entre a Amazônia e o clima semiárido. É marcado pela Mata dos Cocais, está aqui, na região do centro-norte. Claro que tem outras vegetações, mas a maior parte é Mata dos Cocais. É daqui que floresce a maior parte da economia do meio norte, que é o extrativismo vegetal, principalmente a carnaúba e o babaçu. Você aproveita tudo da carnaúba. E o babaçu, a fruta dele, produz um óleo que é utilizado em várias indústrias, como a de cosmético, por exemplo. E, é claro, a presença de indústrias pontuais. Então é isso, pessoal. A minha primeira aula, eu me atrapalhei muito em vários momentos aqui, mas eu vou melhorar, eu vou ver se ficou bom ou ruim o vídeo ou o áudio, alguma coisa. Eu gostaria que vocês me enviassem o feedback também, se ficou alguma coisa ruim, o que precisa melhorar. E eu vou enviar o slide para vocês no grupo e também os exercícios de fixação. Eu vou mandar as respostas por lá. Então, obrigado, que fiquem bem e em casa.